Você está tentando se agarrar a algo que já mudou, e talvez seja essa a raiz da sua ansiedade. Há 2.500 anos atrás, um homem caminhava na beira de um rio em Éfeso, uma cidade que hoje são apenas ruínas na costa da Turquia. E ele formulou uma frase que te acompanhará pelo resto da sua vida: ninguém entra duas vezes no mesmo rio. Parece simples, mas essa frase é uma bomba filosófica. Porque ele não fala sobre águas, ele fala sobre você, sobre tudo aquilo que você tenta preservar, sobre cada vez que você tentou voltar a uma pessoa, a um lugar ou até mesmo uma versão de si mesmo. E percebeu que algo havia ido embora. E hoje vamos entender por que essa frase é mais urgente do que nunca. E talvez ela possa te ajudar a entender aquilo que você ainda não sabe nomear. Eu sou o professor Rodrigo Bittencourt, professor de Filosofia, Teologia e História da Arte, e também sou um integrante aqui do NOS. Mas antes de começar, vinheta! Agora imagine um homem que recusou cargos políticos por achar que os seus concidadãos eram insuficientemente sábios para merecerem a sua participação. Um homem que escrevia de propósito de forma obscura. Não por falta de clareza, mas por pensar que o conhecimento exige esforço, que a profundidade não podia ser oferecida num prato raso. Esse homem foi chamado de o Obscuro. Seu nome era Heráclito de Éfeso e viveu entre os séculos VI e V a.C. Somente um pouco de ambientação para conhecer melhor ainda esse personagem. Heráclito não nos deixou uma obra completa. O que temos hoje do seu pensamento se encontram em pequenos fragmentos reagrupados em forma de antologia. Ele também é citado por filósofos posteriores, como por exemplo Platão e Aristóteles, mas também por Diógenes e Laércio. E até uma ironia bonita pensar que o filósofo que trouxe tantas transformações para os nossos dias chegou até nós em fragmentos. E tudo aquilo que ele escreveu e pensou pode ser transmitida com duas palavras gregas: pantarei. Tudo flui. Para Heráclito, o fundamento de toda a realidade não era como para Tales de Mileto a água, ou então o ar como para Anaxímenes. Para ele era o fogo. O fogo era o princípio fundamental de tudo que existe nessa realidade. E por que o fogo? Porque o fogo é a única coisa que existe somente quando consome, quando queima, quando se transforma. Porque o fogo, ele não tem mudança, ele é a mudança. Bela essa parte. Mas ele não para por aí. Ele fala também do Logos. O Logos como essa razão universal, essa lógica que constitui toda a realidade, que dá fundamento a todas as leis que governam esse universo. A mudança não é caos, você pode até pensar assim, mas pelo contrário, não é. A mudança é ordem, a mudança é logos, a mudança é fogo, a mudança é uma tensão, a mudança é um ritmo. Pensa, por exemplo, na imagem do arco e da lira, porque são dois instrumentos que funcionam somente pela tensão oposta. Este é o mundo de Heráclito, um mundo tenso, um mundo de contínuo movimento. Agora vamos analisar brevemente a citação direta de Heráclito. Então chegamos ao rio. O fragmento mais conhecido de Heráclito e eternizado pelo seu discípulo Crátilo é esse: nos mesmos rios entramos e não entramos, somos e não somos. Fragmento 49a. Nos mesmos rios entramos e não entramos. Parece um paradoxo, mas o que está por detrás dessa frase tão enigmática? Repara a precisão cirúrgica. Ele diz que o rio muda, as águas passam. Mas atenção, ele diz que o rio muda, as águas passam, mas você também que atravessa o rio, você muda. Porque o rio é o mesmo, mas também não é o mesmo. E você é o mesmo e também não é. Interessante, é um quebra-cabeça essa frase. O que está por detrás
dessa frase tão potente, essa bomba filosófica, esse enigma. Essa impressão que temos quando voltamos a um lugar que conhecemos, eu já estive aqui antes. Mas, na verdade, você já esteve, mas não é o mesmo rio que você cruzou. E tampouco você é o mesmo que cruzou aquele rio algum tempo atrás. Tudo é movimento. Como diz Heráclito, pantarei, tudo flui. Bom, agora você deve estar se perguntando, ok, interessante, mas para que serve essa reflexão? O que ela me oferece? Quais são os benefícios de entender esse princípio? Ou até mesmo, por que ler Heráclito hoje? Porque nós vivemos numa era que adora rótulos fixos. E as redes sociais, elas podem criar uma ilusão que você é sempre o mesmo. Por exemplo, você pode repostar uma foto sua de anos atrás. Poderia repostar uma foto minha de anos atrás, quando eu ainda tinha cabelos, quando não tinha barba, quando era mais jovem. E você tem aquela impressão, olha, eu sou o mesmo. Você pode até tentar manipular as redes sociais. O fato é que você, hoje, não é o mesmo de ontem. Porque você pode até pensar que o seu perfil é um perfil já consolidado, fixo, o seu posicionamento, o seu modo de ver as coisas. Mas como nos ensina Heráclito, tudo é movimento, tudo passa. Se você para pensar, o feed muda a cada instante. O algoritmo não é o mesmo de 5 minutos atrás. Os modelos de inteligência artificial são muito mais evoluídos, muito mais avançados agora do que ao início deste vídeo que você está vendo. Heráclito não previu as redes sociais, não previu a internet, não previu toda essa velocidade. Mas se vivesse no nosso tempo, teria entendido perfeitamente. Ler os fragmentos de Heráclito é aprender a não ter medo do instável. É entender que a estabilidade que você busca não é da forma como você desejaria. E que a paz não depende da decisão de frear o rio, mas da sua capacidade e habilidade de aprender a nadar de acordo com o sentido do Logos. Aproveito essa pausa café para fazer uma pequena digressão. Vou te fazer uma pergunta. Gostaria que você respondesse de verdade a você mesmo. Quando foi a última vez que você tentou voltar? Talvez voltar a um lugar da sua infância, a casa onde você viveu quando era pequeno. Voltar no passado para tentar encontrar uma resposta. Não necessariamente algo ruim. Qual foi a sua reação? Qual foi o seu sentimento? O que você provou com esta tentativa? Porque ao voltar a um lugar que gostamos muito, talvez a casa da infância, algumas vezes foi doloroso e algumas vezes foi gratificante. Mas nunca foi a mesma coisa, porque você mudou. E isso que você está sentindo é Heráclito atuando em você. Porque o rio passou. Você passou de novo, mas não era o mesmo rio. Não era a mesma situação. Parecida. Isso é algo bom. As mudanças fazem bem. Você sai da sua zona de conforto. E deparar-se com essa realidade, às vezes não é fácil, mas é preciso fazer honestamente. Não somos as mesmas pessoas de alguns anos atrás. Tudo passa, nem tudo são experiências negativas, mas a maturidade, a honestidade para entender que as coisas mudam. Às vezes para pior, às vezes para melhor. E se você está gostando desse vídeo, já deixe o seu like, porque com esse like você ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. E aproveite para se inscrever também no nosso canal Noscast aqui no YouTube. E também na descrição desse vídeo você vai encontrar um outro link para fazer parte da nossa comunidade no Instagram, @Noscast, porque ali você fica por dentro de todas as nossas produções, até mesmo o que acontece atrás dos bastidores. Vamos continuar com a nossa aula. E talvez, naturalmente, podemos pensar, e se Heráclito estiver errado? Bela pergunta. E se a mudança for apenas ilusão? E se a realidade verdadeira é algo fixo, algo eterno, algo imutável, algo imóvel? Podemos dizer algo perfeito. Porque
porque mudança pode parecer imperfeição. Porque essa é a ideia do seu maior adversário, um outro filósofo chamado Parmênides de Eleia. Parmênides de Eleia é o oposto de Heráclito. É interessante porque Parmênides é um homem que nunca citou explicitamente o nome de Heráclito, mas a sua filosofia é uma filosofia totalmente oposta ao pensamento de Heráclito. Parece que ele escreveu de propósito, tentando desmontar todas as suas teorias. E quem é Parmênides? Parmênides, conhecido Parmênides de Eleia, porque provinha da cidade de Eleia. Parmênides vivia numa cidade no sul da Península Itálica chamada Eleia, a Magna Grécia. E daí nasce o nome de Escola Eleática. E o que temos também de Parmênides, como quase todos os filósofos pré-socráticos, não temos uma obra completa, mas temos fragmentos também reagrupados em formas de antologia de todos esses pensadores pré-socráticos. Quando eu estudei filosofia clássica, nosso professor, quando estava explicando Aristóteles, ele começou lendo essa poesia de Parmênides, uma poesia intitulada Sobre a Natureza. Ele diz: o ser é, o não ser não é. Veja o contrário, Parmênides dizia: o rio é e não é, você é e não é, mas tudo ao mesmo tempo. Já Parmênides, ele fala: não, o ser é, o não ser não é. E onde está a radicalização desse pensamento? O que é não pode não ser, e o que não é não pode ser. Até parece um jogo de palavras. Veja a radicalidade do pensamento em comparação àquela de Heráclito. Em poucas palavras, o que está dizendo Parmênides é que não existe a mudança. Ele diz que o que existe é o ser. O ser que tem algumas características. O ser é imutável. O ser é eterno. O ser é indivisível. O ser é imóvel. O ser é igual a si mesmo em todos os pontos. E ao contrário do que diz Heráclito, o que os nossos sentidos percebem de mudança são apenas ilusões. Ele diz que a ilusão é o caminho da opinião. É o caminho dos mortais que se deixam enganar por essas ilusões. A verdade, o caminho da verdade, de acordo com Parmênides, só é acessível através da razão pura. Então, uma vez mais, citando literalmente essa poesia de Parmênides, ele diz: o ser é, o não ser não é. Em síntese, aqui temos toda a metafísica de Parmênides de Eleia. E aqui temos 4 palavras, 2 afirmações que influenciarão o pensamento filosófico de Platão. Platão se inspira no pensamento de Parmênides, quando Platão fala da forma perfeita do bem, da forma perfeita da justiça. Platão é conhecido pela sua teoria do mundo das ideias. Tem o mundo sensível, que é mutável, e tem o mundo das ideias, que se encontra numa outra categoria, que são as formas perfeitas, a ideia perfeita. E a realidade material é um reflexo dessas ideias. Temos, por exemplo, temos a imagem de um animal, a imagem de um cavalo, que é um reflexo da ideia de cavalo. A ideia é imutável, é eterna, é indivisível. Já a imagem do cavalo é uma participação da ideia de cavalo. Sem Parmênides, talvez não existiria Platão. E sem Platão, não existiria toda a filosofia ocidental. Exatamente, Platão e Aristóteles, mas nesse caso, Platão ele se inspira profundamente na metafísica de Parmênides de Eleia. E podemos fazer a mesma pergunta que fizemos para Heráclito. Mas para que serve ler esses fragmentos de Parmênides hoje? Porque o que ele diz que é imutável, é eterno, é o que está dentro de você e é aquilo que talvez você ainda não aprendeu ou não saiba nomear. Ele representa o impulso de algumas coisas que deveriam permanecer. Que o amor verdadeiro não deveria acabar.
que a bondade verdadeira não deveria acabar, que a justiça verdadeira não deveria acabar. E também que a verdade não deveria ser apenas uma questão de perspectiva. Deve existir uma verdade absoluta, uma verdade que fundamenta toda essa realidade. Até mesmo quando você sente sobre o relativismo, que tudo é relativo. Por exemplo, não existe a verdade. A pergunta é: aquilo que eu estou dizendo agora é verdade? Então, existe uma parte relativa em comparação a algo que é absoluto. Não podemos entender o conceito relativo senão em comparação com outro conceito chamado absoluto. Algo é relativo em confronto com algo que é absoluto. É como eu dizia antes, não posso dizer que não existe a verdade se não existe ao menos uma verdade, que não existe a verdade. E se existe ao menos uma verdade, então existe uma verdade absoluta. Por exemplo, quando você lê Dostoiévski, Crime e Castigo, a experiência moral de Raskolnikov, algo que diz que existe algo em nós que é imutável, a nossa consciência, a nossa moral, algo que me diz que isso não é correto. Ou então você lendo a Ilíada de Homero, a cólera de Aquiles e todas as consequências das suas ações, que vai ter um resultado, vai ter uma consequência. Escritos antiguíssimos, no caso da Ilíada, escrita no 8º século a.C. A busca pelo eterno não é uma fuga, é um desejo natural que temos dentro de nós, de buscar algo absoluto. Fazendo uma pequena digressão, podemos dizer que Parmênides ele dá voz aos nossos sentimentos, a nossa dificuldade em aceitar as perdas da vida. Quando perdemos algo, quando perdemos alguém, alguém que amamos muito, não conseguimos imediatamente aceitar essa perda e pensamos que o dia não deveria haver novamente o sol. Vejo pessoas que levam a sua vida cotidiana, que têm os seus amores, as suas perdas, que têm o seu ritmo, como se não respeitassem a minha perda. Então, Parmênides dá voz a esse sentimento. Essa sensação que provamos não é um erro em si mesmo. Simplesmente é um modo honesto do verdadeiro amor. E a pergunta que nasce espontaneamente é: entre o rio de Heráclito, que passa e nunca mais é o mesmo, e a esfera imutável de Parmênides, onde nos encontramos nesses dois lados opostos? E para oferecer uma possível resposta, vamos ter que dar um salto de 2500 anos depois. Saímos da Grécia pré-socrática e chegamos no século XX. A internet começa a invadir toda a nossa realidade. As instituições que organizavam a vida do cidadão com trabalhos a longo prazo deixam de existir. Deixa de existir o casamento indissolúvel. Deixa de existir a identidade de classes. Tudo isso começa a se dissolver de forma muito rápida em questão de poucas décadas. E aqui, um sociólogo polonês que viveu o nazismo, viveu o stalinismo, ele dá um nome a todas essas mudanças. Ele para, olha e diz: chame a coisa pelo seu nome. Isso é liquidez. Seu nome era Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês que escreveu o livro Modernidade Líquida, publicada no ano 2000. E é esse livro que vamos citar. A metáfora que usa Bauman é muito forte. A sociedade que antes existia, que dava empregos às pessoas que trabalhavam por 40 anos na mesma empresa, toda a ideia de uma sociedade sólida com as suas instituições, foi derretida pela nova sociedade, chamada sociedade líquida. Essa sociedade líquida, ela derreteu a tradição, ela derreteu a religião, ela derreteu as normas estáveis que existiam, criadas ao longo dos séculos. Ela derreteu as hierarquias. O projeto era bom: liberdade, emancipação, mobilidade. E o problema qual é? Que essa nova sociedade derreteu a sociedade sólida do estilo de vida seguro, mas não substituiu por outra realidade sólida.
Por isso se chama sociedade líquida, modernidade líquida. Uma realidade sem forma, incapaz de manter qualquer realidade estável por mais tempo. Heráclito dizia que tudo flui, mas havia um logos condutor, um logos que era o fundamento da razão que conduzia esse fluxo. E Bauman diz, no ano 2000, que o logos foi privatizado. Agora, quem define o ritmo do rio é o mercado. Bauman, ele é imprescindível porque não é nostálgico. Ele não quer voltar ao sólido. Ele quer que você enxergue essa liquidez com os olhos abertos. Com os olhos abertos, lúcidos e capaz de agir dentro dele. Talvez você agora esteja com muitas ideias na cabeça, um pouco de confusão, mas não se preocupe, porque agora chegamos no coração deste episódio. Temos Heráclito que diz que tudo flui, que tudo muda, que tudo é transformação. De outra parte, temos Parmênides que diz que a realidade é uma esfera imutável, eterna. Agora, para qual dos dois lados temos que nos colocar? Mas também temos Bauman que diz que a mudança virou condição social, mas uma condição social compulsória. E essa condição social compulsória nos está consumindo. E agora precisamos de uma síntese, e não vai ser fácil fazer essa síntese, mas é necessário. Não é fácil porque seria desonesto dizer que existe uma resposta fácil. Mas o que oferecemos é uma orientação para que você entre neste rio sem ser levado pela correnteza. Aristóteles foi aluno de Platão. Enquanto Platão fundamentou a sua metafísica nas ideias de Parmênides, Aristóteles ele segue o caminho oposto do seu mestre. Ele se inspira muito em Heráclito. Mas a pergunta é: como é possível que a realidade seja uma e múltipla? Enquanto Platão olhava para as ideias do mundo das ideias, a ideia que era imutável, eterna, Aristóteles olhava para a realidade concreta, para a realidade material, a realidade que muda, que se transforma. A semente que se transforma numa flor. Uma criança que se transforma em um adulto. E a pergunta que se faz: como a mudança pode existir sem destruir a minha identidade, sem destruir o meu eu interior, sem destruir algo sólido, a minha substância? E a resposta foi o ilemorfismo. Aristóteles desenvolve a doutrina do ilemorfismo. Ilemorfismo são duas palavras gregas. Hilé, morfé. Hilé, matéria, morfé, forma. Ele desenvolve essa doutrina da realidade que é material, mas que possui, na sua essência, algo formal. Aristóteles ele parte da realidade. Ele vê que a realidade é algo material, mas essa realidade ela está em contínua transformação, como dizíamos antes. Uma criança que se transforma em um homem adulto. Como entender essa mudança que os meus olhos percebem sem perder essa substância que faz com que algo permaneça o que é? Mas Aristóteles ele aprofunda ainda mais. Ele tenta encontrar o princípio, a causa de todas essas transformações empíricas. Ele chega a elaborar a doutrina do ato e da potência. A mesma realidade material possui princípios ativos e potenciais. Uma criança é uma criança em ato, mas é um adulto em potência. Uma semente é uma flor, é uma árvore em potência, mas em ato é apenas semente. Ou seja, em poucas palavras, tudo aquilo que existe ou já é em ato ou pode vir a ser em potência. Porque a potência é imperfeição e o ato é perfeição. Agora, como eu conheço a existência da potência? Eu conheço no ato. Se eu digo para você, eu tenho a potência, eu tenho a capacidade de correr 20 km por hora. Como eu vou demonstrar a minha potência, a minha capacidade? Vou demonstrar através do ato, correndo. Então, através do ato, eu conheço a existência da potência. E como ele explica o movimento, Aristóteles? Ele explica que o movimento é a passagem da potência ao ato. Como se explica metafisicamente
o movimento de A para B. A está firme, está em estado de inércia, mas quando ele começa a se movimentar, ele passa da potência ao ato. Então, o movimento é a passagem da potência ao ato. E o tempo, da mesma forma, o tempo é a medida entre o antes e o depois, entre a potência e o ato. E para entender a filosofia de Aristóteles, Aristóteles ele sistematiza todo o pensamento filosófico antigo. Temos a filosofia teorética, especulativa e a filosofia prática. E ele escreve uma obra chamada A Ética Nicômaca, seu filho, uma ética totalmente fundada na metafísica. Quando Aristóteles fala das virtudes, por exemplo, ele fala que a virtude é um hábito, é uma disposição estável. Se é uma disposição estável para um bem, chamamos virtude. Se é uma disposição estável para o mal, chamamos de vício. E esse livro é um dos livros mais importantes sobre o modo de viver. O Tratado da Ética é um livro que fala como deveríamos viver. Uma vida virtuosa. Na língua grega, a palavra hábito se diz hexis. Hexis seria o hábito, essa disposição estável. E o que diz em poucas palavras Aristóteles? Que a virtude, o hábito, não é algo que você alcança numa única vez. O hábito, a virtude, é uma disposição que você tem que repetir várias vezes até se consolidar. Por isso que é mais difícil a virtude que o vício. Porque para ser virtuoso você precisa repetir várias vezes um hábito até que ele se consolide. E a coisa importante, existe o hábito, ele é adquirido. Você não nasce corajoso, você se transforma numa pessoa corajosa. Você não nasce justo, você se transforma numa pessoa justa. Você não nasce bom, você se transforma numa pessoa boa através desses atos repetitivos que são os hábitos. Então, por isso que é preciso se esforçar, se exercitar nas virtudes. Nós somos, como dizia Aristóteles, uma tábula rasa. Ele usava essa imagem, sobretudo, para explicar como funciona o conhecimento. Nós somos uma tábua rasa e vamos escrevendo essa tábua na medida que vamos tendo experiência com a realidade. Mas a mesma coisa, podemos usar essa imagem como uma tábua rasa, uma pessoa que está construindo a própria vida, uma pessoa que está construindo a própria virtude. Na medida que vamos adquirindo mais virtudes, vamos ser pessoas virtuosas e essa virtude é que vai governar a nossa vida. Então, nesse sentido, a mudança, a transformação é positiva, porque você pode ser uma pessoa melhor, você pode ser uma pessoa melhor preparada, você pode ser uma pessoa boa, você pode ser uma pessoa mais paciente, você pode ser uma pessoa mais corajosa, você pode ser uma pessoa mais temperada. A mudança nesse sentido, esse movimento, essa passagem da potência ao ato é algo positivo. E neste modo, Aristóteles ele resolve essa dicotomia entre movimento e estabilidade. Existe a estabilidade e existe o movimento. E como se explica através do princípio do ato e da potência. Bom, agora que vimos o que disse Aristóteles, vamos ver o que nos diz Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, ele herda todo esse patrimônio filosófico de Aristóteles. Aristóteles é o filósofo mais citado na sua Suma Teológica. Ele vai absorver essa doutrina de Aristóteles e vai dar uma outra veste, uma veste cristã. Vai dar um fundamento cristão a toda essa teoria. Tomás de Aquino ele faz algo que os neoplatônicos tentaram fazer, unir Aristóteles e Platão, que são duas filosofias aparentemente opostas, assim como Heráclito e Parmênides. Como Tomás de Aquino une Platão e Aristóteles? Ele pega a doutrina da participação de Platão e a doutrina do ato e da potência de Aristóteles, unindo essas duas teorias através da analogia. Ele diz que Deus é o ato puro, não existe nenhum tipo de movimento, nenhuma imperfeição. E as criaturas são uma participação desse ato puro. Deus é o ato puro, é o ser por essência, e as criaturas, elas não são ser, elas têm um ser por participação divina. Agora, como Deus é perfeito, não pode ter mudanças, não tem imperfeições,
Mas na realidade material do qual fazemos parte, o simples fato de pertencermos a uma realidade material, estamos sujeitos ao movimento, estamos sujeitos às transformações. Somos uma substância, mas através dos nossos atos vamos aperfeiçoando essa substância através dos acidentes. Deus é ato puro, não tem acidentes, porque é perfeito. As criaturas, porque não são ato puro, mas têm um ser por participação, precisam dos acidentes para se aperfeiçoar. Através desses acidentes, dessas potências que vão ser atualizadas, a realidade material ela vai se aperfeiçoar. E a síntese que vamos oferecer é essa. Nós pertencemos a este mundo material. Por pertencermos a uma natureza material, mas tendo algo de espiritual em nós, nós vamos mudar. E é preciso mudar, porque essa mudança é aperfeiçoamento. Então as mudanças são positivas. As transformações são positivas. E isso é algo bom. Mas essas mudanças não é um fluxo cego, como diz Bauman. É um fluxo, um movimento que é finalizado. Ele tem um telos, uma finalidade. E a finalidade é a perfeição da própria substância. No caso do cristão, ele se aperfeiçoa se alcança o fim pelo qual foi criado. Ele se aproxima de Deus. A Ética Nicômaco é um livro que foi escrito há 2.400 anos atrás. E hoje é, sem sombra de dúvida, um dos livros mais importantes para quem quer viver bem, para quem quer viver uma vida virtuosa, para quem quer aperfeiçoar a si mesmo, para quem vê na mudança e no movimento um movimento natural de crescimento, um crescimento finalizado. Porque a Ética Nicômaco, ela não diz quem você tem que ser. Ela te pergunta o que você está praticando, o que você quer ser, onde vai te levar as tuas escolhas, onde vai te levar uma vida virtuosa e onde te conduzirá uma vida levada pelos vícios. E Santo Tomás de Aquino ele vai mais fundo. Ele não te pergunta somente o que você está praticando. Ele te pergunta qual é o teu telos, qual é o teu fim último. E essa pergunta, cada um de nós temos que responder. Qual é o meu fim último? Por que eu estou aqui? Por que eu vivo aqui? Qual é o sentido da vida? Por que eu me esforço em ser uma pessoa boa? E se você está aqui sentado escutando o que diz Heráclito, o que diz Parmênides, o que diz Bauman, o que diz Aristóteles, o que diz Santo Tomás de Aquino, você está aqui porque talvez também tenha essa pergunta. Qual é o sentido da minha vida? Por que que eu faço todos os dias a mesma coisa? Por que que eu me esforço em crescer? Por que eu me esforço em me transformar na melhor versão de mim mesmo? Aproveite essa pausa do café para fazer uma outra digressão. Eu quero que você imagine essa cena. Você entra no rio todos os dias, mas o rio muda. Você muda. É um contínuo movimento, uma contínua transformação. E a pergunta que eu gostaria de fazer é: o que você aprendeu com isso? O que você construiu com essas experiências? Porque o rio não é o mesmo, você não é o mesmo. Você construiu novos hábitos, você aprendeu com a experiência, você aprendeu com essa transformação, porque as transformações nos ajudam a crescer. Não existem obstáculos, existem oportunidades de crescimento. Você já tem uma direção, você tem um telos, você está construindo algo, o que você está construindo? Porque o que permanece é a substância, essa não muda. O que muda são os acidentes, os eventos da vida, as circunstâncias, o modo como você vê os dias passarem. Essas são perguntas fundamentais para orientar nossa vida a uma direção clara, a um telos, a uma finalidade. Na descrição desse vídeo você vai encontrar um link dos livros citados. Caso queira comprá-los diretamente pela Amazon, você ajuda este canal a levar adiante este projeto cultural. Vamos continuar com a nossa aula. E para concluir, podemos dizer que a vida em sua essência é um rio. Um rio onde você pode entrar e ser levado pela correnteza, ou um rio onde você aprende a nadar e ser você mesmo com toda a integridade. Porque a vida é movimento. Na vida existe mudanças, na vida existe transformação. E essa transformação, ela vai te ajudar a ser uma pessoa mais forte, uma pessoa mais determinada, uma pessoa que aprendeu a viver nesta realidade. Não podemos ser amanhã
a mesma pessoa que somos hoje ou a mesma do que fomos ontem. E isso não é uma tragédia. Este é o convite que a nossa existência exige. A questão nunca foi parar o rio. A questão é: você está construindo um barco? Você sabe para onde você quer chegar? Tem um texto que é atribuído a Sêneca que diz: não existe vento favorável para quem não sabe aonde ir. Você tem um logos? Você tem uma finalidade? Você sabe qual é o sentido da sua vida? Você tem uma direção ou se deixa levar pelo fluxo? Porque sem isso claro, a mudança é dissolução. Com isso claro, a mudança é crescimento. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e deixe seu comentário, porque nós gostamos muito de ler os comentários de vocês. E caso queira também aprofundar no argumento, temos na descrição desse vídeo o link do vídeo Modernidade Líquida de Bauman. E antes de nos despedirmos, deixo uma pergunta para que você possa responder nos comentários. Você já tentou voltar a uma versão de si mesmo? Algo que você fez no passado e tentou reproduzir no momento futuro? E se você tentou, qual foi a sua reação ou qual foi o resultado? Deixe aqui no comentário qual foi a sua experiência. E nos vemos na próxima aula. Até lá!